Olá, meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais um EB online da Igreja Batista Sinai. Nessa ocasião, estaremos dando continuidade à série de estudos do Panorama do Antigo Testamento e hoje estaremos investigando assim os 4 capítulos do livro de Jonas, um profeta dentre os profetas tido como profeta menor. Então, eu peço a você, convido a você que feche seus olhos e vamos orar, invocando assim a graça do Senhor sobre nós, para que nós estejamos nessa grande rede, nessa grande corrente, na unidade do Espírito Santo. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu invoco o Teu nome, ó Deus Todo-Poderoso, pedindo a Tua graça, Teu favor, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua direção nesse estudo, para que sejamos realmente edificados e que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração, trazendo alento, transformação, mudança de realidade, para que nós sejamos edificados na medida da Tua vontade, Senhor, que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E hoje, meus irmãos, estamos aqui para investigar o conteúdo do profeta Jonas, um livro que está ali depois dos profetas maiores, que já foram investigados, já foram estudados. Tem Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel. E hoje nós estamos aqui nos profetas menores, estamos aí, depois de Obadias, que é um profeta menor, estamos estudando o conteúdo do profeta Jonas. E temos, assim, a necessidade de focar. Nós temos um foco para o saber, um foco para o sentir e um foco para o agir. Você, depois de ouvir, de ler esse livro, você deve saber que a misericórdia de Deus é sobre todos os povos. Deus, ele não é o Deus de um grupo A, grupo B, de um povo aqui, ou povo X e Y. Não, Deus, ele enviou Jesus e a proposta, ela é universal. A salvação é universal. A salvação é para todos os povos, línguas, tribos e nações. Então, é um contraponto ao pensamento de Jonas. O livro vai mostrar uma pessoa que é egoísta no sentido de achar que Deus é um Deus particular de um povo, de uma nação, de um local. E Deus vai, o desfecho, o desenrolar da história vai provar o contrário disso, porque Jonas, ele é o primeiro missionário a fazer missões transculturais. Ele é um missionário internacional. Antes dele, ninguém tinha saído de Israel para tão longe para poder levar a mensagem de arrependimento e salvação do Deus Yahvé. Então você deve saber que Deus é o Deus de todos os povos, de toda a língua, tribo e nação. Você deve se sentir constrangido, a sempre aceitar o chamado do Senhor. Então, Deus está chamando você, qual o seu chamado, qual o seu dom, qual é o seu talento. Você vai orar e pedir a Deus que Ele mostre, que dê sentido à sua existência no que diz respeito à obra de Deus. E agir é apoiar. Digamos que você assim não se sente confortável de estar nas frentes, nas frentes missionárias, nos trabalhos de evangelismo, mas você pode ser um apoiador da obra de Deus através dos veículos de comunicações, assim ofertando de alguma forma e apoiando os missionários, dando cobertura com oração. Então, saber, sentir, agir. Esse profeta, quem é esse Jonas? Ao ponto que eu fui estudando, eu fui percebendo muitos comentários e muitos dele até pejorativo com relação à pessoa de Jonas, porque ele foi um pouco egoísta e soberbo, ao ponto de não fazer o que Deus queria. Ou seja, Jonas, ele não tinha nenhuma referência de que não se pode fugir da presença do Senhor. Ele não leu o livro de Salmos, que é anterior a ele, é anterior. O livro de Davi diz: para onde irei eu que fugirei da tua face? Ele não leu esse texto.
E ele intenta fugir. Então ele era um profeta que viveu durante o reinado do Jeroboão II, no reino do norte. Já havia ocorrido o cisma em Israel, ou seja, as tribos já tinham se dividido. Então você tem um comando, você tem um reinado em Judá, no sul, você tem ali a casa davídica, e você tem 10 tribos que se dissociou da nação, da proposta de Deus, e foi para o norte, ali para Samaria, a capital do Reino do Norte, Israel. E quem está reinando no tempo de Jonas é Jeroboão II, e nós estamos aí mais ou menos pelo século 8 antes de Jesus, século 8. Veja que nós já estudamos profetas que eu estudei aqui Daniel, que já está aí no século 6, século 5, não é? Então, aqui a Bíblia ela não está preocupada numa cronologia exata, né? Jonas era filho de Amitai. Essa cidade Gad-Hefé é uma cidade da tribo de Zebulon, ela fica ao norte, onde o Senhor Jesus vai exercer seu ministério, nas vizinhanças ali de Nazaré. Então, Jonas, tal qual Jesus, também era nazareno. E o nome Jonas dispensa qualquer comentário, é um nome de missionário. É pomba, aquele que vai. A pomba, ela também tem essa prerrogativa de levar mensagens, né? Você sabe da história do pombo correio. Então, Jonas é esse portador da mensagem que se recusa a fazer a vontade de Deus. Resumidamente, os 4 capítulos, eu já disse, século 8 a.C., o autor é o próprio Jonas, o local onde se dá todo esse desfecho e desembaraço é a cidade de Nínive, que fica fora das terras de Israel, ali na Caldeia, no Oriente Próximo, né, na região conhecida também como Babilônia, onde o centro principal, você tinha 4 cidades, Uruk, Kisha e Lagash, né, num tempo mais pregresso, mas nesse momento, nem Uruk, nem Kisha, nem Lagash, essas cidades existem, mas o centro nervoso, o centro, digamos assim, o cosmopólio girava aí em torno dessas 4 cidades, mas o centro agora é Nínive, então são os ninivitas. O texto-chave é Jonas 4, capítulo 11, né, 4, verso 11, e a palavra é misericórdia, porque foi Deus que fez. Essa misericórdia não está associada à pessoa de Jonas, e sim à pessoa do próprio Yahvé. Numa forma mais resumida, os 2 primeiros capítulos eles são em si pares, eles são irmãos, porque no capítulo 1 registra o chamado de Jonas, né, e a sua revolta. Aqui diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, dizendo que a sua malícia subiu até mim. Essa foi a mensagem que Jonas recebeu. E aí o verso 3 vai dizer que Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus. Ele vai para Jope e ele pega um navio que está indo para Tarsis. O verso 4 vai dizer que o Senhor lançou no mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. E aí dá-se aqueles episódios dos marinheiros, né, desesperados, lançando sorte para saber o que é que estava acontecendo, e identificam em Jonas o causador, ou seja, o mentor, a causa, né? O Deus, não o Deus de Jonas, mas o próprio Jonas é a causa da revolta do Deus de Jonas, e está acontecendo aquilo ali. O capítulo 2 vai, depois da disciplina, ele retoma a sua missão, ele volta, né, ele sai agora do Mediterrâneo, não é? Porque Deus manda um peixe, e esse peixe, o termo aqui no livro de Jonas é Dagadol, né, que é grande peixe, mas Dagadol não faz referência à baleia, e alguns estudos até discordam da possibilidade de uma baleia conseguir, né, porque anatomicamente na sua garganta não tem condições de passar um homem, exceto a baleia azul, ou seja, um animal descomunal muito grande. Mas enfim, ficamos com a informação de que é um grande peixe, e ele vai cumprir o propósito,
né, para a qual Deus preparou naquele momento. Parece que é um propósito de Deus realizar a sua obra nessa dimensão, mas não, é porque Deus ele faz a sua obra, né? Ele faz a sua obra com você, sem você e apesar de você. Deus vai executar o seu propósito apesar de Jonas. Seria mais difícil para ele caminhar 5 meses para levar essa mensagem e como ele se endureceu, Deus vai fazer um milagre, né? Como nos tempos de Elias, urubu virou garçom. Nos dias de Jonas, o grande peixe vai ser o seu veículo, o seu submarino. E essa viagem ela vai ser mais curta, né? Porque ele não vai fazer andando, ele vai fazer ultramar. Então, a pregação se dá no capítulo 3 de Jonas, junto com o seu arrependimento. O capítulo 4 vai registrar a conversão dos ninivitas e também o descontentamento de Jonas com a sua reflexão e o seu pedido de morte ali já em Nínive. Então, o livro ele também é gerado ali, todas as circunstâncias do livro é gerado ali. Não é à toa que diz o texto bíblico que Deus apanha os sábios na sua própria sabedoria, o astuto na sua própria astutícia, né? Então, essa figura aqui, essa gravura, é um dos principais deuses do povo assírio, do povo da Caldeia. Esse é o deus Dagon, e ele tem a metade peixe e a metade homem. Dentre todas as especulações dos estudiosos desse contexto, existia uma crença entre aqueles povos, uma crença antiga, que esse Deus, metade peixe, metade homem, saiu do mar, fundou a nação e retornou para as águas. Não é? Era essa a crença. Então nós pegamos aí um conjunto de circunstâncias que vai agregar valor, que vai agregar sucesso a essa missão. Primeiro é um homem revoltado que julga que o seu Deus é um Deus particular, é seu, não é um Deus universal. E nós temos aí uma tempestade, um vento no mar, um navio, e nós temos homens, marinheiros que têm uma fé, e ali há conversão, porque a fé daqueles homens não é a fé no Deus de Israel, no Deus dos hebreus de Jonas, mas eles, depois da confissão de Jonas, eles se convertem e fazem voto a Deus, votos de sacrifício a Deus. Jonas é lançado ao mar, e aí é que vem uma série de circunstâncias que vai tornar sucesso, vai dar sucesso a essa missão. Veja, aqui é a história que aquele povo acreditava. E, curiosamente, a Bíblia vai relatar que o peixe deixou Jonas na praia do mar de Nínive. Então, as pessoas que estavam ali, não sei quantas, vão contemplar das águas um peixe sair e um homem sair vivo, andando, não sei como, mas se cambaleante ou não. O certo é que Jonas, ele de alguma forma, Deus preservou a vida dele ao ponto dele poder respirar e ainda orar dentro desse local, uma temperatura desconhecida, mas nada confortável. Nós sabemos que o animal ele está se movimentando, o animal está biologicamente ativo, então nós teremos aí uma série de abalos ou de atritos e do movimento do próprio animal, enfim, nós não sabemos em que circunstância. É certo que ele estava em sanidade mental perfeita, porque ele ora, ele clama a Deus, e ele sai do mar e adentra na cidade. Então, o que é que corre? Eu estou falando das circunstâncias que vai agregar sucesso a essa missão, porque eu disse que Deus ele faz a obra com nós, sem nós e apesar de nós. Lembre-se do episódio do Gênesis. Deus tinha um plano, né? Plano perfeito, e agora o homem caiu e Deus desiste. Deus não tem plano B. Eu vou realizar o mesmo plano no Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, se o homem não pecasse, Deus realizaria a obra dele? Realizaria. O homem pecou, Deus realizou a obra dele? Realizou da mesma forma.
o Éden da eternidade, não é? A salvação, o Cordeiro Pascal, os escolhidos, tudo isso aí é o plano A de Deus. Deus não tem plano B. Então aqui, quem se move para plano B, e C e D é o homem. Mas Deus, ele está no foco da missão, no centro da missão. Ele está focado. Quem sai para a esquerda ou para a direita, quem oscila, somos nós. Nós temos dúvidas, Deus não tem. Nós temos medo, Deus não tem. Nós temos revolta, Deus não tem. Deus tem convicção e certeza. Então Deus não tem plano B. Então, as circunstâncias que vão agregar sucesso são fatos curiosos, que vai agregar sucesso a essa história. É uma história distinta na Bíblia, você não vai vir outra história parecida. O certo é que ele sai e os interlocutores, os que estão presentes, vão propalar o fato que aconteceu, que esse homem voltou, se na cabeça dele se é o Deus dele, se não é. Eu sei que é um homem que sai da água, é um enviado, traz uma mensagem de juízo e de justiça e rapidamente há conversão. Então, isso possivelmente gerou um impacto, né? Aquelas pessoas, elas foram impactadas pela cena. Imagine você estar agora numa praia daqui de Salvador, a cidade litorânea, e de repente, sem que, sem pra quê, do mar vem um tubarão e regurgita alguém que começa a pregar a palavra de Deus. Já imaginou uma cena dessa? Hoje, nos tempos modernos que nós vivemos, dias tecnológicos, né? Então é algo surreal, é algo inimaginável, mas não quando está envolvido nesse cenário, nessa cena, a pessoa de Deus, e por amor de almas e de vidas, ele aí vai fazer, transformar esse peixe em submarino. O certo é que Noé, com toda a obediência, com toda a convicção, com toda a consagração, com o seu tempo separado para Deus, vai, dentro de 120 anos, ganhar 8 almas. Noé pregou o maior sermão de todos os tempos. 120 anos pregando. E quando pregava, ele também estava condenando aquela situação. E após 120 anos, Noé ganhou 8 almas. 120 anos pregando para ganhar 8 almas. E ainda assim, os seus próprios familiares. Jonas vai pregar o menor sermão de todos os tempos. Veja, arrependei-vos, conta aí, arrependei-vos que dentro de 40 dias Deus destruirá Nínive. Não dá 10 segundos, 12 segundos de pregação. E ele pregando esse menor sermão de todos os tempos, a contragosto, durante 40 dias, vai ganhar 120 mil almas. Dá para fazer um paralelo aí? Então, meu irmão, quando Deus quer, e quando Deus quer, ele move céus e terra, como está escrito em Isaías. Operando eu, quem impedirá? Deus tem propósito em sua vida. Está difícil a sua situação. Você olha para o horizonte e vem uma nuvem escura trazendo outra. Você olha para dentro, para um lado e para o outro e não vê socorro. Essa história é uma história que pode servir de exemplo para o poder miraculoso de Deus, apesar das circunstâncias. Eu já disse, Deus faz a obra com a gente, sem a gente e apesar da gente. O que é apesar da gente? Uma fé cambaleante, pecado bater na porta, uma vida com a oração não preenchida por fé, uma prática religiosa cheia de fragmentos, uma fé adoecida, mas Deus, ele pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos, porque Jonas, ele é totalmente oposto ao propósito de Deus. Ele, sendo profeta, e o profeta do rei, que ele está aqui no contexto de 2 Reis, capítulo 14, no verso 25, diz aqui: o Deus de Israel, ao qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Hefer. Você tem isso lá nos Reis, você pode investigar.
o Jonas falado. Então, o que nós temos aqui? Os ninivitas adoravam o Deus peixe, eu já falei, né? E eles acreditavam também que de tempos em tempos saía do mar um mensageiro, né? E aí aparece Jonas. Nós sabemos que, na verdade, não é isso que Deus mandou. Isso aí é uma interpretação, são coincidências evidentes, são coincidências. Então as pessoas julgavam aquela cena a partir da sua própria realidade. Não há nada errado nisso. Deus não está com essa intenção. Deus está na intenção de levar a mensagem da salvação. Como vai acontecer, como vai se dar, cada um tem uma perspectiva. As evidências internas dão conta da existência do profeta Jonas, como eu já vi lá em 2º livro dos Reis, capítulo 14, e também no livro de Mateus. Jonas é o único profeta citado, assim, trazendo a sua obra, né, um antípio de sua obra, né? Jesus, como assim, toma o seu exemplo para si. Assim como a experiência de Jonas, ele permaneceria 3 dias e 3 noites, como Jonas ficou no ventre do peixe, ou no ventre do inferno, no Sheol, que é a comparação que foi feita. Jesus permaneceria por 3 dias no seio da terra. Então é conhecida essa passagem como sinal de Jonas, está aí no livro de Mateus, no capítulo 12, verso 39 a 41. Né? Isso não foi a sua morte, mas sua ressurreição após o 3º dia. Então nós temos aqui no primeiro capítulo, ele desobedece, né, a partir do verso 4, mas Jonas, verso 3, ele tomou um navio que ia para Tarsis. Verso 5, então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Vejam que ali nós tínhamos pessoas de variada fé. E aí inquiriram Jonas para saber que Deus era. Ele disse, eu sirvo ao Deus dessa situação. Então, a pregação, ela é preenchida por evidências materiais. Está acontecendo o Deus de Jonas, ele diz, o meu Deus é esse Deus dessa tempestade, desse vento. Ele está revoltado porque eu estou desobedecendo. Então, o que vamos fazer de você? Ele diz, então, me joguem, pois, no mar, né? Me joguem, pois, no mar. Disseram, que te faremos para que o mar se acalme? E aí Jonas respondeu, tomai-me e lançai-me. Verso 12, porque isso é por minha causa que vos sobreveio. Entretanto, os homens remavam esforçosamente e não conseguiam. Verso 14, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor. Aqueles homens, eles fazem uma oração, porque eles temiam todo aquele contexto e ali tinha um exemplar vivo, o causador. Peçamos para que não pereçamos por causa desse rapaz, né? E não faças cair sobre nós o seu sangue. E o verso 15 diz, levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Veja, a testificação de tudo que Jonas era e significava naquele momento aponta para um Deus vivo, que tem poder sobre o tempo, né? E aí diz que eles temeram, pois ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos a Deus. E aí no verso 2, diz que Jonas faz uma oração no ventre do peixe. Você pega o texto aí, você olha, e aí ele faz uma oração, que é uma oração que está registrada a partir do verso 2. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu do ventre do abismo. Em outras passagens vai dizendo do Sheol, né? Das profundezas. Gritei e tu me ouviste a voz. Esse texto aqui também parece algumas orações de Davi, né? Oração davídica. Pois lançaste no mais profundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas também são ondas, né? Passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Ou seja, Jonas, ele ainda tenta, né? Apesar de tudo, ele ainda tenta, ele ainda conhecendo, ele dado ao impacto causado pelo confronto entre ele e Deus, a sua alma ela é
subvertida a um quebrantamento. Forçado, mas é um quebrantamento. Veja as palavras dele. E ele conhecia a natureza de Deus. Então ele busca a Deus. E aí o que é que acontece? Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Verso 9. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, este vomitou Jonas na terra. Ok? Jonas prega em Nínive, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade. E aí ele entra, é a mesma tônica da primeira mensagem. E aí, o verso 5 diz, do capítulo 3, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou suas vestes reais, e assentou-se na cinza, e mandou também cobrir-se, suas ovelhas, seus animais e bois, também de jejum e pano de saco e cinza. E aí, o capítulo 4 registra o descontentamento de Jonas, onde ele se retira para fora da cidade para observar de que modo viria essa punição. Ele sai para não sofrer a punição, é esperto ele, viu, Jonas? E aí ele fica esperando, e aí ele diz, e orou ao Senhor e disse Jonas, não foi isso que me disseste estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarso, porque sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Foi baseado nesse conhecimento que Jonas foi levado à condição dos ninivitas, a condição de condenado, e ele buscou por misericórdia e encontrou. Você vai ver isso no capítulo 3, capítulo 3, onde ele clama por misericórdia. Já no capítulo 4, ele faz essa proposta dizendo que ele não ia porque sabia que Deus era bom e que salvaria. Então, peço depois, Senhor, tira a minha vida, verso 3 do capítulo 4. Disse o Senhor, é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se para ver o que era que aconteceria à cidade. E aí vem, a partir do verso 6, a lição do Senhor. Deus que não está preocupado com as questões particulares, digo aqui preocupado no sentido de que se essa preocupação ela não estiver alinhada com o propósito eterno de Deus, ela se torna vã. Então Deus não está preocupado com essas coisas adjacentes da nossa alma, nossas questões particulares e egoístas, nosso modo de pensar, olhar o nosso próprio umbigo e apenas a nossa volta. Então, Jonas diz, melhor é morrer do que viver, o verso 8. E aqui no final do livro, no verso 11, o verso 10, tornou o Senhor, tens compaixão da planta, porque Deus fez crescer a boboreira para fazer sombra para Jonas, e fez também brotar um verme que feriu aquela boboreira e morreu, e ele ficou contristado por causa da planta. E aí Deus diz, você está tendo compaixão de plantas, não vou ter eu compaixão de pessoas, da planta que fizeste crescer, numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, e que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus encerra, esse livro é encerrado com essa pergunta, uma pergunta retórica. A pergunta ela traz em si já uma resposta. A resposta ela está municiada de fatos, os fatos que são desencadeados anteriormente no percurso, no caminhar de Jonas, em tudo que aconteceu. Deus faz uma pergunta e assim o livro se encerra. E Deus também, ele não fala só de pessoas, mas ele traz aqui também os animais. Por quê? Porque os animais eles foram criados para compor o cenário de tudo que Deus fez e disse que era bom. Eu concluo aqui esta lição
com o seguinte raciocínio: as questões que Jonas deixa, né, para nós até que ponto estamos dispostos a servir a Deus e levar o evangelho da salvação. Então, esse até que ponto mexe ou toca ou é uma questão ou questiona nossa posição, nossas limitações. E não são limitações humanas, são limitações que nós mesmos temos imposto ao nosso próprio ministério, ao nosso próprio fazer no sentido da obra de Deus. Então, assim, até que ponto você está disposto, ou seja, tire as vendas dos seus olhos. Pare de pensar pequeno, pare de colocar dificuldades. Hoje não dá, assim não vai dar, vai ser difícil, é impossível. Então, isso tudo traz dano e traz barreira para o serviço do Evangelho. E, de segunda maneira, você estaria disposto a abandonar sua zona de conforto e pregar para aquele tipo de gente que secretamente você despreza? Então, quais são as classes hoje que são, foco do nosso descrédito? Vamos falar do nosso Brasil, não é? Um Brasil que é a cada dia mais violento, um Brasil que é a cada dia mais corrompido e corrupto. Então, quais são as classes que estão assim por trás da violência e as classes que estão por trás assim da corrupção? E o que nós temos feito no sentido de Deus ir de encontro a essas pessoas que estão causando dano à sociedade, dano aos povos brasileiros e não só ao Brasil. O que eu tenho feito, como eu tenho me movido em oração? Nos estudos anteriores, nós vemos que havia um sentimento de inclusão nos profetas do pós-exílio, como Esdras, Neemias. Neemias, quando orava, ele dizia: Senhor, é o nosso pecado, olha para a nossa transgressão, a despeito de ele estar com a vida em dias. Foi assim com Jeremias, que estava com a vida diante de Deus, mas se incluía naquela situação. Então, nós não podemos tomar uma postura bairrista de dizer que eu não tenho nada a ver com isso aí, porque essa é a causa do Evangelho. Essa é a causa do Senhor. Que Deus possa, assim, abençoar a sua vida. O livro ele é muito maior do que essas palavras que Deus me deu. Obviamente que cabe aí um estudo mais criterioso, munido de geografia, de arqueologia, de exegese, de hermenêutica. Assim você pode explorar e assim, como que se diz assim, aumentar as fronteiras do pouco que nós podemos investigar aqui. Que Deus abençoe sua vida. Eu oro ainda. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por esse momento e que o Senhor abençoe esta igreja, que o Senhor abençoe o nosso pastor Heber, sua esposa Karine, abençoe nossa diretoria bíblica com os professores, abençoe os colaboradores da técnica que estão aqui sempre nos ajudando e que tudo flua, que seja positivo, Senhor, no sentido de que as vidas sejam edificadas, todo esse trabalho, todas essas mãos que vêm aqui trabalhar em prol da causa do estudo bíblico, da educação religiosa. Em nome de Jesus, te faço oração e agradeço. Amém. Deus abençoe e até a nossa próxima aula na semana que vem, sempre, toda terça-feira, às 19 horas. Não esqueça, nós temos um compromisso aqui. Curta, compartilhe, mande para os seus contatos, porque afinal nós estamos compartilhando a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão.